A impactante nova série da Netflix, baseada em uma história real, Canibal Americano, vai contar a infame vida desse serial killer, o Jeff Dahmer. Ele cortava a cabeça das suas vítimas e guardava dentro da sua geladeira. Ele cortava partes íntimas das vítimas e guardava. Ele foi acusado várias vezes, mas a polícia simplesmente não investigou o cara. Isso porque ele encontrava suas vítimas em bares gays, casas de banho e bairros pobres. Normalmente, bairros onde a população negra era a maioria. Meu nome é Monique Lima e você tá no canal Como Foi a História. Por favor, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Nos ajude a crescer. Valeu, muito obrigada. A primeira vítima do Dahmer foi em 1978. Ele estava voltando do shopping, encontrou com esse rapaz, levou até a casa dele e estrangulou, espancou e depois ensacou o corpo da vítima dele. Infelizmente, gente, eu não vou poder dar todos os detalhes aqui, senão eu tenho medo do YouTube me barrar, bloquear meu canal, sei lá. Depois desse evento, ele é convocado para servir o exército americano na Alemanha e lá ele é dispensado por uso excessivo de álcool e conduta imprópria. Então, o exército manda ele de volta para casa e ordena que ele fica preso em domicílio. Os pais mandam ele para casa da avó com a intenção de que a avó aconselhasse ele a parar de beber. A primeira acusação dele é de 2 meninos que dizem que ele tirou as partes íntimas dele e balançou para eles. A polícia pega o Dahmer, leva até a delegacia, só que na verdade pede para que ele passe por aconselhamento psicológico, porque o Dahmer fala que na verdade estava fazendo xixi. E aí, gente, em resumo, de 1987 a 1991, o Dahmer ele não vai parar de cometer assassinato. E normalmente não, sempre é assim. São homens até 22 anos que ele encontra em algum bar ou em casa de massagem ou que já vivem da profissão, ou que são prostitutos no caso, e ele convida para ir até a casa dele com a intenção de ter alguma relação sexual. Só que aí ele oferece uma bebida, essa bebida tá com droga e ele passa a estrangular a vítima. E daqui em diante, vamos torcer para o YouTube não tirar esse vídeo do ar. Ele normalmente, corta a cabeça, ele tira o crânio da pessoa. Alguns momentos ele cozinha. Outros momentos ele corta a carne para poder comer. Ele corta a pele, ele corta alguns membros para poder comer. No início ele tá na casa da avó dele, mas a avó dele não aguenta, ele tá sempre com homens diferentes dentro da casa, que ele mora no porão da avó. Então a avó fala assim, menino, namora um só, pelo menos. E ele promete pra avó que vai namorar um rapaz só, mas o movimento de homens não param. E o cheiro que tá vindo do porão é muito forte. As vizinhas começam a reclamar com a avó dele. E, na verdade, esse cheiro é do cozimento dos corpos. Ele cortava, jogava no saco de lixo e mandava embora. E outras vezes ele guardava o crânio, as partes íntimas do homem, palmas da mão, e tirava foto. Ele guardava como um troféu. Em entrevista ele vai dizer que é porque ele se sentia muito poderoso com aquilo. Nesse período também ele morou em 2 apartamentos. Um deles ele vai ser expulso por conta do cheiro de carniça forte que estava tendo. Ele vai chegar a dizer a uma vizinha que ele trabalhava com açougue. Chega a um ponto que ele está consumindo a carne humana das suas vítimas. Ele guardava tudo dentro da geladeira e sempre ele dava desculpa para os vizinhos que ele tinha muita carne e a geladeira dele estava quebrada e por isso tinha esse cheiro de carniça. Tanto que os apartamentos, parece que do lado, normalmente não alugavam. Ele servia lanche com, supostamente as pessoas acham que esse lanche teria carne humana.
Mas quanto a isso, nada foi provado. Foi uma história de uma vizinha que contou que ele ofereceu esse lanche e que ela viu que aquilo não era uma carne normal. Mas, na época, ela não imaginou que poderia ser carne humana, porque como a geladeira dele estava quebrada, ela, no máximo, achou que a carne estava estragada. Porque o cheiro que estava no apartamento dele era insuportável. E aí, gente, o Dahmer, ele vai preso por alguns meses por agressão sexual que ele fez com uma criança. Uma vizinha viu que ele estava tentando pegar um menino à força. Só que esse menino parece que queria também, então ficou ali um mal entendido quanto à situação. A polícia leva o Dahmer e ele fica algum tempo preso. Ele retorna para o apartamento e aí ele vai fazer talvez a vítima mais interessante de tudo que você lê e pesquisa sobre esse cara. Tem esse rapaz, ele tem 13 anos. Ele pega esse cara, ele começou a fazer furos na cabeça das suas vítimas e colocar ácido, porque ele queria ver se essas vítimas viravam zumbis. E aí ele vai fazer isso, ele dá um furo, ele droga o garoto e faz um furo na cabeça dele. Quando ele droga o garoto não, ele não tem a mesma reação dos outros de dormir. Então ele sai para fazer alguma coisa. Quando ele volta, o garoto está sentado na calçada da casa dele com 3 senhoras que já chamaram a polícia. E ele fala: não, é meu namorado, a gente se drogou muito, ele tá meio doido. Aí a senhora começa a brigar com o Dahmer, diz que não, que chamou a polícia, que vamos esperar a polícia. E essas 2 senhoras parecem que faz um barraco muito grande. A polícia chega e ele conta: olha, ele é meu namorado, ele se drogou muito. Só que é uma criança, gente. Ele se drogou muito e ele não tá bem. Foi uma briga de casal. E o menino, ele não sabe responder porque ele tá totalmente drogado. E as senhoras insistem para a polícia levar o Dahmer preso porque ele teria agredido o garoto. A polícia não leva o Dahmer preso. O Dahmer entra dentro do apartamento com esse garoto e, infelizmente, no futuro, o crânio desse garoto é achado dentro do apartamento do Dahmer. Ele só vai se dar mal mesmo quando ele chama uma outra vítima e ele vai drogar esse cara. Só que esse cara tem uma força muito grande, consegue sair dele, não fica tão drogado e sai correndo igual um louco, gritando. E sem conseguir falar direito, ele aponta para a polícia, o Dahmer atrás dele. A polícia, então, vai conversar com o Dahmer joga a mesma história, que é uma briga de casal e etc. E que pudesse subir no apartamento dele, que estava tudo normal. A polícia resolve subir no apartamento dele. E aí ela acha, de primeiro, um monte de foto Polaroid de corpos, de membros. E aí, gente, o que a polícia encontra dentro do apartamento do Dahmer, além das fotos? Haviam fotos também dele tendo relação sexual com corpos já mortos, né? Na sua geladeira havia cabeças humanas decepadas. E aí eles começaram a revistar o apartamento. Chamaram os cientistas forenses, né? E começaram a perceber que dentro da geladeira já tinha restos de corpos em decomposição. O Dahmer confessa que ele praticou 17 assassinatos e muitos dos restos mortais de suas vítimas ainda foram encontrados dentro do seu apartamento. A polícia teve que fazer exames de DNA em muitos corpos. Ele guardava as cabeças, as partes das mãos como um troféu. Essa aí que vocês estão vendo é uma foto do apartamento que ele estava quando ele foi preso. Mas ele culpava o mau cheiro, como eu já disse, pelo freezer que não estava funcionando muito bem. E ele também chegou a falar para a polícia que ele contava para os vizinhos sobre um tanque cheio de peixes, que isso causava também um cheiro desagradável. O Dahmer foi julgado e foi condenado a 16 prisões perpétuas.
Ele morreu no dia 24 de novembro de 1994. Um colega de prisão dele disse que ele estava passando do limite, brincando com a comida, fingindo que era restos humanos. Ele teria perdido a paciência, os dois começaram a brigar e ele matou o Jeff. Muito obrigado para você que ficou até o fim desse vídeo. Não esqueça de dar aquele like e digam nos comentários quais são os assuntos que vocês querem ver aqui no canal. Muito obrigado, valeu!